Investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui dos resultados da Raizen, uma empresa que eu particularmente tenho ótimos olhos a respeito. Por quê? Quando você enxerga todo o crescimento que a empresa trouxe, especialmente dentro aí do grupo Shell, você consegue compreender que muito da receita gerada pela empresa consegue finalmente se tornar proveito para ela expandir negócios, para ela criar, por exemplo, o etanol de segunda geração, enfim, para ela fazer diversas obras que ela está colocando ali em operação. Só para você ter ideia, teremos obras que iniciarão ali em 2027 e 2028 de tão grandiosos que são os projetos que estão sendo elaborados. E exatamente para que a gente consiga conversar sobre essa empresa e mostrar o futuro, e claro, se é uma boa empresa para você colocar no seu portfólio, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, para a gente começar, eu quero que você entenda basicamente qual que é o ecossistema aqui que nós temos dentro da Raizen. Claro, não serão todos os que eu vou tratar aqui, porque eu quero exatamente entrar naqueles que são mais representativos. Então, estamos falando aqui que eles chamam de mobilidade, que basicamente estamos falando ali dos postos Shell, a jornada agrícola, mais uma vez ali com a cana de açúcar, e claro, aqui você tem os derivativos, né, que são o açúcar e o etanol, tá bom? Então, esses aqui são basicamente os produtos que a gente consegue extrair, e esses aqui são os principais. É interessante a gente saber que aqui nós vamos ter o E2G, que é o etanol de segunda geração, tá? Que aí eles colocam aqui no final, então a gente faz mais uma derivada para cá. O que eu acho que é importante de a gente compreender no geral e na apresentação eles vão trazer para a gente? Um pouco do quanto que cada um desses itens impacta finalmente ali no resultado gerado efetivamente aqui. Então, olhando aqui para o EBITDA, você vai poder perceber que do terceiro TRI lá de 22 e 23 para cá, você teve basicamente essa alteração aqui, tá bom? Muito por conta de você ter tido esse ganho com mobilidade. Olha só o tanto que mobilidade aumentou, e eles colocam aqui mais de 100%. Açúcar, da mesma maneira, mais de 100%. Agora, de outro lado, a questão da energia renovável aqui deles caiu 87%. Claro, é muito normal você ter essa mudança exatamente porque mobilidade e açúcar fizeram de uma certa maneira parte de maior rentabilidade, ou fazem parte da maior rentabilidade da empresa na medida em que você pode virar ali uma chavinha e mudar ou para a produção de açúcar ou para a produção de etanol, tá bom? E olha só que interessante, eles ainda tiveram, vamos dizer assim, o year to date, né, que significa essa sigla aqui de 22 para 23 e no ciclo 23 e 24, um aumento de 17% no seu EBITDA. Nós saímos ali dos seus 9 bi e fomos aqui para seus quase 11 bilhões de reais. Claro, um pouquinho aqui disso, na verdade 1,4 bi, se deve aqui a créditos tributários, então se você for retirar esse efeito, você vai chegar aqui mais ou menos a 9,5 bi, o que não daria esse aumento de 17%, mas ainda assim seria uma melhora. Bem singela em relação ao que a gente está comparando aqui, mas ainda assim seria uma melhora. Olha só que interessante, eles colocam aqui a alavancagem também, que reduziu de 2,5 para 1,9, para mim isso é ótimo, depois a gente vai ver um pouco aqui a estrutura de dívida, e temos o CAPEX, né, que seria um investimento, que também está bastante interessante, caiu um pouco, né, ano contra ano, mas ainda assim 3 bi para uma empresa desse tamanho, que está evoluindo, tá colocando, como eu disse, projetos ali em expansão, e até mesmo alguns até implementando do zero, eu acho muito interessante essa empresa investir cada vez mais. E fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou ainda trabalhar com vocês a questão dos preços recomendados pelos analistas, e eu acho que vai ser muito interessante a gente dar uma olhada nisso, tá? Eu estou trazendo aqui para a gente compreender um indicador que é muito importante. Vou até me tirar da tela aqui para a gente enxergar todo esse cronograma. Eu gosto muito disso aqui, a reconciliação de fluxo de caixa. Então, olha só, nós tivemos o EBITDA, e aí você precisa saber que dentro do fluxo de caixa nós temos três partes principais, que são o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimentos e o fluxo de caixa de financiamento. E finalmente você tem aqui o fluxo de caixa de equity. Só para que você diferencie que existe uma sigla que é FCFE, que é o fluxo de caixa equity, que significa basicamente quanto que é o valor da empresa em relação ao patrimônio total que ela gera em termos de fluxo de caixa, e existe o fluxo de caixa para a firma, que é totalmente diferente. Por quê? Porque num você está olhando, vamos dizer assim, o fluxo de caixa livre, e no outro você está olhando realmente quanto que a empresa gera de caixa, que são coisas bem diferentes. Uma serve para você precificar a empresa e a outra serve para você enxergar se ela pode pagar dividendos ou pagar as dívidas que ela tem, tá?
Depois então que você percebeu que você chegou aqui a um valor de 2,3 bi em relação ao terceiro TRI de 2023 para 2024, você enxerga algo muito, muito interessante, que em relação ao ano passado, esse valor estava negativo, dizendo que o fluxo de caixa da empresa foi negativo. E para essa safra, para esse ano, já foi um fluxo de caixa muito, muito, muito gordo, aqui na casa dos seus 2 bi 300 milhões de reais. É muita coisa, viu, gente? Agora nós vamos para uma parte que eu gosto também bastante de olhar, porque toda vez que eu penso numa empresa saudável, eu penso numa empresa que consegue pagar as suas dívidas. E olhando aqui para a dívida líquida sobre EBITDA, ou famosa então alavancagem, você percebe que caiu de 2,5 vezes, ou seja, levaria 2,5 anos para você pagar todas as dívidas, e caímos aqui para quase 2 anos, 1,9 anos. De uma certa maneira, se você olhar para a dívida toda, que está aqui na casa dos seus 31 bilhões de reais, você pode pensar, poxa, André, é muito dinheiro. Só que a gente pode depois dar uma olhada, você vai ver que as receitas que nós temos dentro aqui da Raizen, elas são muito altas, são cifras extremamente altas, e é muito interessante nós enxergarmos aqui o quanto que essa empresa ela é lucrativa. E passando aqui para baixo, você pode ver um pouco dos desempenhos aqui, do que eles melhoraram, do que não melhoraram, desafio, enfim, tem bastante coisa interessante aqui. Mas o que eu queria trazer está mais aqui para baixo, quando eles falam um pouco da evolução dos projetos que eles estão colocando em operação, exatamente para o etanol de segunda geração. Olha só que interessante. Quando você vê o início das obras, você vê que tem coisas aqui em 2024 que estão em fase ainda de projeto. E aí eles colocam conclusão estimada da obra. Ó, 2027, 2028. Gente, uma empresa que está olhando para daqui 3, 4 anos, é uma empresa que pretende continuar no mercado, talvez ganhando inclusive participação. E aqui entra uma parte interessante. Quando você busca uma empresa que está ganhando participação de mercado, uma empresa que está crescendo, uma empresa para você colocar dentro do seu portfólio, você deve se questionar, tá, mas ela é uma empresa boa? Ela pode me pagar algum dividendo? E olha só que interessante isso daqui. É uma empresa que está pagando um yield de 6%, no valor de R$4. É uma ação nominalmente baixa. E olha só que interessante. Quando você vê para todo o histórico, por exemplo, aqui uns 5 anos, essa ação já foi cotada aqui nos seus R$2,50 e traz uma valorização de mais de 50% para o seu acionista, quem acreditou no projeto. E claro, se você não quiser ficar exposto exclusivamente aqui à Raizen, você pode olhar ali para o grupo Cosan, que tem como seu carro-chefe a própria Raizen, e está ali diversificado com Vale, Compaz e outras tantas empresas que estão ali dentro do grupo, tá bom? Claro, olhando aqui para alguns indicadores que o próprio site traz para a gente, você vê que o P sobre VP está razoavelmente interessante. Já o preço-lucro está aqui na casa dos seus 12, o que talvez, olhando para outros players do mercado, como São Martinho, até mesmo como Jales Machado, pode ser que esse indicador aqui não seja o melhor entre todos, tá? Você tem o EV/EBITDA, também gosto de ver bastante, tá relativamente baixo, o que acaba de uma certa maneira não sendo tão bom, e claro, depois eu posso explicar melhor essa relação EV/EBITDA para empresas que estão relacionadas ao commodity, mas depois a gente pode fazer um vídeo específico, tá? Nós temos margens muito boas aqui, tá bom? Margem EBITDA de 14, margem líquida de 1,5. André, como que 1,5 pode ser uma margem líquida boa? É que esse tipo de negócio ele tem uma margem bem comprimida. E querendo ou não, 1,5 ainda é uma margem razoável. E olhando para toda essa empresa, os analistas naturalmente fazem uma recomendação interessante. Compra forte. 12 analistas recomendam o preço-alvo aqui de R$6 por ação. Tem um certo upside aqui, tá bom? Em relação a uma ação que está cotada nos seus R$4. E você pode então fazer uma ótima escolha colocando Raizen dentro da sua carteira. Não é o ativo que eu tenho para minha carteira, porque eu elejo para minha carteira apenas ativos com margem líquida acima de 10%, em função de todo um background que eu criei para colocar empresas dentro do meu portfólio. Mas claro, se você quiser saber exatamente, eu tenho um vídeo na nossa área de membros que eu falo sobre os ensinamentos de Warren Buffett para investir. E lá, dentre outros tantos ensinamentos, eu falo dessa questão da margem líquida e o que ele olhava exatamente em cada uma das empresas. Claro, para você conseguir acessar esse vídeo e ter a possibilidade de conversar 1 hora comigo a respeito da sua carteira de investimentos, eu vou deixar um link aqui no final para você ser direcionado ali para a nossa área de membros, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você investe em Raizen, deixa aqui embaixo. E por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.